Tá. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa segunda aula da gestão 2023 da Liga Acadêmica de Clínica Médica aqui de Santarém. A gente agradece a presença de todos, inclusive da nossa palestrante de hoje, que é a doutora Caroline Figueira. Ela que é graduada pela UEPA e atual R4 de Endocrinologia e Metabologia pela UFPA, né? Especialista em Clínica Médica e mestranda em Diabetes. Sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês aproveitem a aula. Doutora Caroline, a palavra é sua e fique à vontade. O seu áudio acho que está desligado. Estão me ouvindo agora? Sim, agora sim, está perfeito. Bom, obrigada primeiramente pelo convite, né, de participar da aula de clínica médica. Estou muito feliz de estar participando, porque, como você falou, eu sou graduada pela UEPA de Santarém. Atualmente eu sou residente de endocrinologia e sou mestranda em diabetes, então falar desse tema eu gosto, assim, é uma coisa que eu gosto bastante. Então, eu queria só que vocês colocassem no chat qual é o semestre de vocês, só para eu ter uma ideia, assim. Pode só colocar o número. Legal, sexto, nono, então tem uma galera que já está bem mais para frente. Então, eu vou começar a apresentação. Se vocês tiverem dúvida, no final a gente dá um tempinho para tirar as dúvidas, fiquem à vontade, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo da hiperglicemia no ambiente hospitalar. Eu propus a gente falar do paciente crítico e não crítico, mas eu vou dar mais ênfase no paciente não crítico, que é mais a realidade assim de vocês, né, do internato, das práticas. Poucas vezes a gente está na UTI, mas vou falar um pouquinho também, tá bom? Então, a nossa agenda de hoje, a gente vai falar sobre a hiperglicemia do estresse, um pouquinho sobre os alvos de glicemia, a abordagem do paciente não crítico e do paciente crítico, algumas situações especiais que eu coloquei aqui e a hipoglicemia hospitalar e a alta do paciente, né? Como é que a gente faz essa transição do hospital para casa. A hiperglicemia, ela está presente em até 38% dos pacientes hospitalizados. Ela tem uma prevalência, o diabetes tem uma prevalência nos pacientes internados que aumenta com a idade, com a gravidade da doença e a presença de comorbidades. Aqui esse quadro da SBD, ele mostra para a gente a prevalência do diabetes nas principais internações, né, as principais causas de internação. Aqui a amputação maior e menor, com maior prevalência, né, dos pacientes. A gente sabe que os pacientes diabéticos eles têm uma maior incidência de infecção de pé diabético, então por isso acabam internando mais por essas complicações, mas internam também, ocorre também diabetes ou hiperglicemia nos pacientes que internam por complicações cardiovasculares, como angina, infarto, insuficiência cardíaca ou até mesmo AVC, e também por insuficiência renal. Por que, então, que a gente tem que estudar a hiperglicemia no ambiente hospitalar? Por que isso é importante? Aqui nesse estudo que mostra os eventos adversos estratificados da hiperglicemia, né, no perioperatório, de pacientes que internaram para fazer cirurgia bariátrica ou coloretal, cerca de 11 mil pacientes foram estudados, né, tanto pacientes que tinham diabetes como os pacientes que não tinham diabetes. E esse estudo mostrou que a hiperglicemia foi prevalente nesses pacientes, né? Nos pacientes diabéticos ocorreram complicações como infecção, como necessidade de reabordagem ou até mesmo morte hospitalar. E esses desfechos também aconteceram nos pacientes não diabéticos, e para nossa surpresa, em uma maior quantidade, assim, houve uma maior prevalência nos pacientes não diabéticos com hiperglicemia com essas complicações. Então, estudar a hiperglicemia, saber conduzir um paciente com hiperglicemia é importante para a gente diminuir esses desfechos, né? Diminuir morbimortalidade, diminuir necessidade de reabordagens ou até mesmo infecções.
Então, a hiperglicemia, ela decorre de 3 principais condições. O diagnóstico, o paciente que interna já tem um diagnóstico prévio de diabetes e está com diabetes descompensado. Aquele paciente que internou, que evoluiu com hiperglicemia e não tinha o diagnóstico de diabetes, e aquele paciente que acaba que não tem diabetes e acaba tendo uma hiperglicemia do estresse. O que seria, então, essa hiperglicemia do estresse, né, que pode acontecer na internação? Ela é a elevação transitória e reversível da glicemia em situações agudas, como, por exemplo, o trauma, cirurgias graves, o choque, uso de medicamentos como glicocorticoides, e aqueles pacientes que acabam tendo que usar na internação nutrição enteral ou parenteral. Essa hiperglicemia, ela vai acontecer como resposta a alterações hormonais de epinefrina, de glucagon ou mesmo o cortisol, e também de respostas inflamatórias que aquela internação acabou causando, como é influenciada por fatores de necrose tumoral ou interleucinas. Ela afeta em torno de 10% dos pacientes internados e está associada a maior mortalidade, né? Cerca de 16% de mortalidade. E esses pacientes que desenvolvem essa hiperglicemia do estresse, apesar deles não serem diabéticos, eles têm um risco maior de desenvolver diabetes em até 2 anos. Então, identificar essa situação e controlar essa situação na internação é importante para a gente diminuir essa evolução. Então, aqui mostrando, né, a fisiopatologia, porque o que acontece é a hiperglicemia do estresse. O paciente ele vai ter uma doença aguda, vai acabar evoluindo com o aumento da glicemia, vai aumentar os ácidos graxos e causar alterações hormonais, alterações hemodinâmicas, distúrbio hidroeletrolítico, o estresse oxidativo, que é influenciado pelos fatores inflamatórios, fatores de necrose tumoral. Isso vai precipitar uma hipercoagulabilidade, diminuir as cicatrizações, aumentar a inflamação e também a disfunção endotelial desse paciente. Então, a hiperglicemia hospitalar, ela vai prolongar a estadia do paciente, ela vai demandar um maior recurso de pessoas, né, um maior de recursos humanos, aumentar o custo de infecção, de custos hospitalares com antibiótico, com reabordagem, e é um importante fator de morbimortalidade. Então, qual que é o nosso objetivo do paciente internado? A gente quer evitar que ocorram hipoglicemias e evitar que ocorra grande variabilidade da glicemia desse paciente, tanto para mais quanto para menos. Existe um grande estudo na endocrinologia que se chama Nice Sugar. Esse estudo, ele demonstrou algumas metas glicêmicas e alguns alvos glicêmicos nos pacientes internados. Basicamente, eles fizeram comparações entre metas mais restritas e metas menos restritas e mostrou que não houve diferença entre o controle do diabetes, no controle da hiperglicemia. A diferença foi na hipoglicemia. Então, manter uma meta mais restrita, você leva o paciente a ter mais riscos de hipoglicemia. Então, eles estabeleceram algumas metas e alvos, que a hiperglicemia ela é definida, então, como um valor de glicemia maior que 140 em jejum, 2 horas antes das refeições. E a meta terapêutica do paciente internado é uma glicemia entre 140 e 180, para a maioria dos pacientes críticos e não críticos. Aqueles pacientes que não são críticos e que têm um baixo risco de desenvolver hipoglicemia, sem grandes comorbidades, a gente pode até aceitar um valor um pouquinho mais baixo, entre 110 e 140, mas o mais estabelecido mesmo é 140 a 180. Gravem essa meta que a gente vai precisar depois. Então, qual que é a abordagem inicial desse paciente que interna, né? É recomendado, a SBD recomenda que todo paciente que interna, que é hospitalizado, ele deve realizar uma glicemia capilar nas primeiras 24 horas. Nessas primeiras 24 horas é que a gente vai ver o perfil daquele paciente, né? Se ele tem hiperglicemia ou não. É recomendado também fazer uma hemoglobina glicada, dosar uma hemoglobina glicada nesse paciente se ela não tiver sido realizada nos últimos 3 meses. Isso é importante para a gente diferenciar aquele paciente que interna, que é diabético interna, com uma descompensação, e aquele paciente que interna com hiperglicemia, que é diabético, mas ele não sabia que era diabético. E ali, naquele momento, ele vai ter o diagnóstico. Outra forma de se monitorizar, né, a glicemia capilar, a pontinha de dedo que a gente fala, ela deve ser realizada com um glicosímetro calibrado, validado para uso hospitalar.
mas a gente tem que lembrar de algumas condições que podem falsear essa glicemia capilar de pontinha de dedo, como anemia, se o paciente tiver acidose, se estiver hipoperfundido, se tiver com muito edema, muito edemaciado, tudo isso pode falsear essa hiperglicemia e, nesses casos, a gente tem que confirmar com uma amostra de catéter venoso ou até mesmo arterial. E não é recomendado a gente deixar o paciente isoladamente com aquelas tabelas progressivas de insulina, as slide scales. A gente não costuma deixar o paciente com essas tabelas, porque isso favorece o risco do paciente ter hipoglicemia, né? E isso aumenta a morbimortalidade. Então, a glicemia capilar ela vai ter uma íntima relação com a alimentação. Quando é que ela vai ser realizada? Isso vai depender do que o paciente está comendo. Se o paciente está em dieta oral, se o paciente está em jejum, fazendo dieta enteral, ou se ele é um paciente crítico que está em jejum, mas está num ambiente de UTI. E se esse paciente faz dieta oral, a gente recomenda que essa medida de pontinha de dedo, glicemia capilar, seja realizada antes de 2 horas após as refeições. Se ele está em jejum ou fazendo dieta enteral ou parenteral, a gente pode fazer a pontinha de dedo de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas. Se esse paciente é um paciente crítico, recebendo aquela infusão de insulina contínua, aí a medida da glicemia tem que ser feita a cada hora ou a cada 2 horas. Agora, aquele paciente que internou, que ele não é diabético, que está ali com as glicemias capilares normais, por até 48 horas depois da admissão, a gente pode deixar esse paciente sem verificar a pontinha de dedo, né? Sem a glicemia capilar. A gente não vai deixar esse paciente ali de 6 em 6 horas furando o dedinho dele. Mas se por algum motivo teve alguma mudança no quadro clínico desse paciente, começou a receber corticoide, aí é necessário reavaliar e, de repente, deixar ali uma glicemia capilar de horário. A ADA também recomenda, assim como a SBD, a verificação da hemoglobina glicada, né? A Sociedade Americana, ela recomenda que a gente verifique a hemoglobina glicada na internação. Ela pontua ainda que a internação ali é um bom momento para você avaliar o autocuidado do paciente, tentar educar um pouco em diabetes, se for necessário. E também chamar a equipe de cuidados de endocrinologia, se estiver disponível no hospital, para cuidar daquele paciente conjuntamente. Em relação aos antidiabéticos orais, como é que a gente faz? A gente mantém, a gente não mantém? O que é recomendado? Assim, de modo geral, no paciente que tem diabetes tipo 2, que tem um evento agudo, a recomendação é descontinuar o antidiabético oral. Devido às altas prevalências de contraindicação, mesmo na admissão ou durante a evolução. Em alguns pacientes selecionados, aqueles pacientes que internam para um procedimento eletivo ou que estão mais estáveis, a gente pode até considerar manter. Exceto o ISGLT2, que ele deve ser evitado em casos de doença grave, né? Pacientes que tenham também cetonemia ou cetonúria, ou que vão fazer algum procedimento cirúrgico ou jejum prolongado, tá? Em relação às insulinas, como eu não sabia qual que era o semestre de todo mundo, e eu acho que tem gente bem do início, eu quis colocar esse quadro aqui só para a gente entender os tipos de insulina que a gente tem disponível, porque isso é importante para a gente entender o manejo desse paciente internado, né? Então, a gente tem as insulinas que são basais e as insulinas que são prandiais. As basais, a NPH, que é uma insulina de ação intermediária, né? É a que a gente mais tem disponível, junto com a regular, mas existem outras insulinas basais, de ação longa, como a glargina, e de ação intermediária, também como a DTMI, e de ação ultralonga, como a glargina U300 e a degludec. As insulinas prandiais, ou seja, aquelas que vão agir ali nas refeições, a gente tem a insulina regular, e as insulinas de ação ultra rápida, como as pastas, a Lispro, a glulizina e atualmente a Fiasp, que são insulinas ultra rápidas, tá? Então, dentre as insulinas prandiais, que são aquelas que a gente vai fazer nas refeições de correção, a gente pode utilizar os análogos, como a asparta, a glulizina ou a Lispro. Todas essas insulinas são de ação ultra rápida, então elas têm que ser administradas ali 15 minutos ou imediatamente antes da refeição. Já a insulina regular, que é aquela insulina de ação rápida também, só que não tanto quanto as análogas,
elas têm um pico de ação um pouco mais tardio, né? E devem ser administradas ali 15 minutos antes da refeição. Isso é importante, gente, porque vocês não sabem o quanto que ocorre de erro de aplicação, porque o paciente, às vezes, a insulina está no horário, mas a comida do paciente ainda não chegou. Aí a equipe de enfermagem acaba administrando a insulina, porque está prescrito naquele horário, e o paciente acaba evoluindo depois com hipoglicemia, porque não se alimentou. Então, esse acordo, essa dinâmica dentro do hospital, ela tem que ser bem amarrada, assim, a gente tem que estar sempre em conjunto, a equipe de enfermagem com a equipe de médica, para que o paciente não evolua com hipoglicemia. Então, como é que a gente vai fazer esse manejo desse paciente não crítico, né? Aquele paciente que está internado na enfermaria? Quando que a gente vai iniciar uma insulina para ele? Como é que a gente faz esse manejo? Quando esse paciente tiver glicemias capilares persistentemente maiores que 180. Medidas de hiperglicemia, 2 medidas de hiperglicemia, perdão, já são suficientes para você iniciar a insulina para esse paciente. E existem vários esquemas que a gente pode fazer, basal mais slide scale, ou basal plus e basal bolus, que é o mais conhecido. O basal bolus no paciente crítico com dieta oral, ele é o mais recomendado, porque ele vai simular ali a secreção fisiológica pancreática do normal, né? Que você come, tem o pico de insulina, então o basal bolus seria o melhor. Mas a gente pode lançar mão desses outros esquemas, sim. Então, no paciente diabético tipo 2 que interna, a gente vai avaliar ali a glicemia desse paciente, ele está com uma glicemia menor que 200, sem uso de insulina prévia, fazendo ali uso de 1 ou 2 antidiabéticos orais. A gente pode deixar esse paciente com esquema basal e correção. Já o paciente que tem uma glicemia ali entre 201 a 300, a gente faz uma dose de insulina domiciliar menor que 0,6 unidades por quilo por dia, a gente pode deixar um esquema basal mais correção pré-prandiais. E aí a dose da insulina de 0,2 a 0,3, insulina basal. Aquele paciente diabético tipo 2 com uma glicemia maior que 300, fazendo uso de insulina domiciliar mais do que 0,6 unidades por quilo, a gente já tem que iniciar com o esquema basal plus. E aí a gente pode fazer baseado na dose domiciliar, na dose total de insulina que esse paciente já usava, lembrando de reduzir 20%, né, na internação, ou fazendo o cálculo da dose total de insulina pelo peso. Essa dose total de insulina pelo peso, ela vai variar de acordo com o tipo de paciente, vou falar mais na frente para vocês. E aí, se a gente decidir fazer pelo cálculo da dose total de insulina, 0,3 a 0,5 unidades por quilo por dia, e distribui 50% de basal e 50% de bolus. Já o paciente DM1, a gente tem que instituir o esquema basal bolus. Esse paciente ele não tem reserva de insulina, ele precisa dessa insulina, e normalmente ele já faz uso da insulina em casa. Então, paciente que interna, a gente reduz essa dose total em 20% e distribui 50% basal e 50% bolus. Ou a gente refaz o cálculo, se a gente achar que esse esquema de casa não está compensando o paciente, chegou muito descompensado, a gente pode fazer o cálculo de 0,3 e 0,5 unidades por quilo por dia e distribuir 50% basal, 50% bolus, tá? Como eu falei para vocês, a dose total de insulina, ela vai depender do paciente, né? Se forem pacientes mais idosos, maiores de 70 anos, pacientes frágeis, com uma taxa de filtração glomerular menor que 60, ou que tenham alguma doença hepática, a gente usa uma dose total de insulina de 0,3 unidades por quilo por dia. Já é um paciente diabético tipo 1 ou um diabético tipo 2, ali com uma resistência à insulina importante. A gente pode fazer 0,4. É um paciente obeso em uso de corticóide com hiperglicemia acentuada. Aí uma dose maior de 0,5. Ok? E aí essa dose total, né, a gente vai calcular de acordo com esses valores que eu falei para vocês e de acordo com o paciente, né, e distribuir 50% basal bolus, 50% basal e 50% bolus. A gente pode usar tanto a insulina NPH para fazer o basal, quanto um análogo de insulina de ação longa, como a glargina. E aí, se for insulina NPH, a gente faz 2 terços pela manhã e 1 terço à noite, né? O horário ali é entre 7h30 da manhã, né? E a gente 2 horas da noite. Lá no nosso serviço, a gente não costuma colocar o horário fixo, porque pode acontecer do paciente evoluir com hipoglicemia. A gente acaba colocando antes da refeição, em jejum, tá?
A NPH a gente às vezes até coloca, mas a regular não, tá? E os outros 50% de bolos, a gente pode usar a regular ou uma insulina ultra rápida, como Asparte, Lispro ou a glulisina. Se a gente usar esses análogos, a gente pode fazer imediatamente antes das refeições. Se for a regular, a gente tem que respeitar aquele intervalinho lá de 30 minutos. E aí é por isso que a gente não pode amarrar o horário, porque esse paciente, se ele não comer, ele vai evoluir com hipoglicemia. Normalmente a gente deixa 30 minutos na prescrição, né? 30 minutos antes da refeição. Aí chega a refeição, ele aplica a insulina e aguarda os 30 minutos para comer. A gente orienta o paciente também, tá? Então, o esquema basal bolos mais slide scale, né, é o preferencial porque a gente tem esse fluxo, é fisiológico, e aí a gente tem sempre que ajustar, né? O paciente ele vai acabar em algum momento precisando de ajuste. Como é que a gente vai fazer isso? A gente deixou lá a escala de insulina para ele prescrita bonitinha, mas ele ainda assim continuou fazendo hiperglicemia. Se ele fez hiperglicemia, a gente pode ver quantos de correção ele fez pela slide scale e aumentar desse total 20%, ou acrescentar, se esse aumento foi muito significativo, de 50% a 100% das correções, distribuídas nos 3 horários. Agora, se esse paciente evoluiu com hipoglicemia, a gente tem que reduzir 20% da dose da insulina que age no horário em que ocorreu a hipoglicemia, tá bom? Uma situação especial é o paciente que tem hiperglicemia induzida por corticoide, né? O corticoide, gente, ele aumenta a resistência à insulina, tá? Ele também reduz a captação periférica da glicose ali no músculo e também no tecido adiposo. Então, de alguma forma, ele vai aumentar a gliconeogênese hepática, especialmente nos horários pós-prandiais, ou seja, após as refeições. E associado a isso, existe uma redução da secreção pancreática de insulina que é induzida pelo corticoide. E essa intensidade e a duração do efeito do corticoide vai depender do tipo de corticoide que a gente vai utilizar, né? Existem aqueles de ação intermediária, como, por exemplo, a prednisona e a prednisolona, e quando eles são administrados normalmente pela manhã, eles vão exercer um efeito maior de hiperglicemia no pós-prandial da primeira refeição do dia, tá? Já aqueles de ação mais longa, como a dexametasona ou a betametasona, que podem ser feitos, ou aqueles de múltiplas doses, como a hidrocortisona, eles vão comprometer todos os horários ali, bem como o jejum, tá bom? Então, falando um pouquinho da prednisona, né? A prednisona, a gente vai administrar ali pela manhã, e como eu falei, ela vai ter um pico, principalmente após as refeições. Então, a preferência é que você use, esses pacientes que estão fazendo uso de prednisona, a NPH pela manhã, porque o pico da NPH, ela vai coincidir com o pico da hiperglicemia que o corticoide faz, que é justamente pré-prandial da primeira refeição da manhã, né? Ali pelo almoço, mais ou menos. A dose seria 1 unidade por quilo para cada 10 miligramas do corticoide, e lembrando que a dose máxima é 0,4 unidades por quilo da insulina, tá? E a gente vai reduzindo conforme o corticoide vai sendo desmamado. Já em relação à dexametasona, ela vai promover hiperglicemia tanto no jejum quanto no pós-prandial. E aí vai ter um pico ao redor ali do almoço, né? Vai ser o horário mais ou menos onde ele vai ter o pico do corticoide. E o uso de corticoides de ação intermediária 2 vezes no dia ou o de ação longa já indica para a gente que a gente vai precisar de um esquema basal bolus desse paciente para conseguir cobrir esses horários de pico, na dose total de 0,5 a 0,6 unidades por quilo por dia. Só que existe uma peculiaridade aqui, é que nesses casos, desses pacientes usando dexametasona, a gente normalmente deixa um pouco mais de bolos, porque eles têm um efeito maior nas pós-prandiais. Então, a gente deixa mais ou menos 30% de basal, de insulina basal, e o restante de bolos, tá? Os pacientes com insuficiência renal crônica, esses pacientes eles estão mais sujeitos à hipoglicemia, né? Pela metabolização, diminuição da metabolização renal da insulina, também por um mecanismo de gliconeogênese no tecido renal, que vai corresponder ali a cerca de 25% durante o jejum.
Esses pacientes eles vão ter uma diminuição do apetite devido à uremia, né? E lembrando que pacientes que têm uma TFG menor que 50, a gente tem que diminuir 25% da dose usual da insulina desse paciente. E naqueles que têm uma TFG menor que 10, a dose tem que ser reduzida em até 50% do usual, tá? Esses pacientes que têm uma doença renal e que acabam evoluindo com diálise, eles realizam a hemodiálise, né? E existe uma tendência maior à hipoglicemia nas 24 horas que são subsequentes à terapia, ali, à hemodiálise. Então, a gente tem que evitar o uso de insulina rápida no período de 1 a 2 horas antes do procedimento, devido ao risco de hipoglicemia, né? E diversos estudos que foram feitos, eles sugerem que uma redução de 25% da dose da insulina basal no dia anterior à hemodiálise, sem a necessidade de modificar as doses prandiais. Então, como é que a gente faz, então? Nos pacientes em diálise, né, com hiperglicemia, que tem diabetes em diálise, nos dias da diálise, a gente vai aplicar a dose habitual da insulina basal e aplicar a dose habitual da insulina pré-prandial. Nos dias sem diálise, perdão. Nos dias com diálise, a gente vai reduzir a NPH em 25% a 50% no dia antes e a rápida a gente não vai aplicar pelo risco de hipoglicemia. Lembrando que se esse paciente ele faz uso de análogo de ação lenta, a gente deve aplicar após diálise, reduzir 25%, porque o risco de hipoglicemia ali com essa insulina ali vai ser um pouquinho maior. E os pacientes no ambiente crítico, né? Os pacientes que estão em UTI, como é que a gente faz? Bom, no ambiente hospitalar, a insulina ela é o padrão ouro para o tratamento da hiperglicemia. Isso é uma recomendação com nível de evidência A. Esses pacientes críticos, eles vão receber normalmente infusão de insulina endovenosa contínua, que é o método mais aceito. Mas a gente tem que avaliar outras coisas, né? Esse paciente a gente tem que avaliar se ele não está em cetoacidose ou estado hiperosmolar, porque se for alguma dessas situações, são protocolos específicos diferentes. E aí, a gente usa nos pacientes que não estão nessas duas condições, que têm hiperglicemia e são críticos, normalmente insulina endovenosa. Como é que a gente faz? A insulina endovenosa, a insulina regular, ela tem uma meia-vida menor que 15 minutos. Ela é ou imediata ou menor que 15 minutos. Então, esse ajuste ele deve ser feito com rapidez e com previsibilidade para reduzir o risco de hipoglicemia. Lembrando que a medição da glicemia capilar no paciente que está no ambiente crítico, que é um paciente crítico, ele deve ser feito de horário até que os controles glicêmicos desses pacientes estejam em níveis estáveis, e em seguida a gente pode fazer a cada 1 ou 2 horas para avaliar a resposta ao tratamento ou prevenir a hipoglicemia, tá bom? Então, o protocolo ideal, normalmente cada hospital tem o seu protocolo de insulinoterapia no ambiente crítico, mas esse protocolo ele tem que ser um protocolo flexível. Normalmente se inicia com uma dose de 0,1 unidade por quilo de insulina regular endovenosa contínua. Faz a diluição de 100 unidades de insulina regular para 100 ml de soro fisiológico, e a gente despreza ali 20 ml, porque essa diluição pequenininha por conta da meia-vida da insulina, tá? E aí a infusão deve ser mantida continuamente. Se, por algum motivo, aquele paciente interrompeu, a infusão daquele paciente foi interrompida por mais de 30 minutos e ele evoluiu com hiperglicemia, a gente tem que reiniciar o protocolo, recalcular a dose e a velocidade de infusão. Tá? A maioria dos pacientes que fazem insulina endovenosa, eles acabam tendo um controle ali depois de 5 a 6 horas da infusão. Mas se não houver queda dos níveis de glicemia ou se a velocidade de infusão daquele paciente for maior que 10 unidades por hora, a gente tem que reavaliar tudo de novo. Ver se a dose está sendo adequada, se por algum motivo houve algum problema com aquela insulina, ou até mesmo trocar a infusão. Esse aqui é um exemplo de um protocolo, né, de aplicação de insulina. E existe também um aplicativo, que é o Insulina App, que ele pode ser utilizado, ele é bem facinho, você coloca lá os dados do paciente, o peso, e aí ele te dá já tudo direitinho como é que é calculado. Mas normalmente cada hospital tem o seu protocolo, tá? Então, como é que então a gente vai fazer a transição, né? Aquele paciente que está ali no ambiente hospitalar,
é um doente crítico e a gente vai fazer a transição, ele está estável, a gente quer mandar ele para a enfermaria. Normalmente, a gente vai calcular a dose da insulina para a gente fazer a transição, tá? Essa infusão tem que, para a gente fazer isso, essa infusão tem que estar estável nas últimas 6 horas. E aí, existem algumas contraindicações, por exemplo, esse paciente tem uma taxa de infusão de maior que 3 unidades por hora, grande variabilidade glicêmicas, grande edema de partes moles, ou ele está muito estável em uso de droga vasoativa, aí não tem como, a gente não vai conseguir fazer essa transição, tá? Mas, normalmente, como é que a gente faz? O paciente está em uso de uma dose estável de insulina nas últimas 6 horas. A gente vai ver quanto que ele fez, né, da insulina em 6 horas, multiplicar por 4 e esse valor reduzir 20%. E a gente divide, se esse paciente estiver em dieta oral ou enteral, 50% de basal, 50% de bolos. E se ele estiver em jejum, a gente deixa só 50% de basal mais a escala de correção. Se esse paciente tiver uso prévio de insulina, a gente reduz 20%, como eu falei para vocês. Lembrar que, para essa transição acontecer, a gente tem que fazer a insulina basal do paciente, porque ele vai parar ali a infusão de insulina regular e ele vai acabar evoluindo com hiperglicemia se a gente não colocar basal. E essa insulina basal, ela tem que entrar, se for NPH, 2 horas antes de iniciar a transição, e se for uma insulina de ação prolongada, pelo menos 4 horas antes de você desligar ali a bomba, tá? A nutrição enteral, essa parte de nutrição enteral, eu vou falar bem rapidinho, porque isso é muito complexo, até a gente tem uma aula na residência só disso aqui, que é um ponto que tem que ter uma grande atenção, a gente tem que estar em conjunto com a nutrição, com a nutróloga do hospital, porque essa parte vai depender do quanto que o paciente, do que o paciente está fazendo. Se o paciente está fazendo nutrição enteral contínua, ou se ele faz nutrição enteral intermitente com pausas noturnas, ou se ele faz nutrição parenteral. E normalmente essas nutrições elas já vão em preparações prontas, né? Então a gente sabe mais ou menos o que o paciente vai usar, ou se é enteral ou se for parenteral. Se for uma enteral contínua, a gente prefere usar insulina basal na proporção de 40% da dose total diária, tá? E a gente associa a doses de correção a cada 4 horas, se for insulina ultra rápida, e a cada 6 horas, se for insulina regular. Se esse paciente faz nutrição enteral intermitente, a gente deixa o esquema basal e mais insulina, mais bolos, né, com insulina rápida, ultra rápida, no início da nutrição enteral e faz aqueles bolos de horários fixos, de 6, 12, 18 e 24, que é o fisiológico. Agora, se esse paciente está em nutrição parenteral, a gente pode deixar uma dose de insulina basal em pH de 0,2 unidades por quilo, 2 vezes ao dia, e a regular, ela vai ser de acordo com a contagem de carboidrato que tem ali dentro daquela bolsa. E divide essa irregular a cada 6 horas e tem que iniciar junto com a bolsa, tá? A hipoglicemia é um outro ponto muito importante dessa aula, porque é uma complicação que acontece muito, né? Os pacientes, eles acabam evoluindo com hipoglicemia ou porque não receberam a nutrição adequada, ou porque houve algum erro na administração da insulina, uma dose a mais, de repente. Então, a gente identificar o que é a hipoglicemia e saber como tratar é importante. Então, a hipoglicemia hospitalar é definida como uma glicemia menor do que 70, e a hipoglicemia grave é uma glicemia menor do que 54. O paciente ele vai ter uma condição mais grave, ele pode ter sintomas mais graves, e isso é importante, tá? A ADA, ela classifica a hipoglicemia em 3 níveis. A glicemia menor que 70 e até 54, como grau 1. Grau 2 é aquela glicemia menor que 54. E grau 3 é aquele paciente que vai ter evento grave, né? Com alteração do estado mental, torpor, às vezes até crise convulsiva. Existem alguns fatores que são fatores preditores, né? Fatores de riscos e preditores para hipoglicemia, como, por exemplo, aqueles inerentes ao paciente. A idade avançada, pacientes mais idosos têm maior risco. A duração do diabetes, pacientes que têm um diabetes de longa data vão ter maior risco de hipoglicemia, porque eles não têm ali eles não têm tantos contrarreguladores, né, para aumentar. A hemoglobina
baixa, ele tem um bom controle, ele vai acabar tendo mais hipoglicemia. Pacientes mais magros, com caquexia. A baixa ingestão nutricional, um fator também. Aquele paciente que está internado por alguma doença grave de base, histórias prévias de hipoglicemia, ou até mesmo aquele paciente que tem hipoglicemia e não tem sintoma. Pacientes em infecção, sepse, né? A produção deficiente de contrarreguladores, pacientes que têm insuficiência renal por conta da metabolização da insulina e até alteração hepática também, doenças cerebrovasculares, o tempo de internação e as grandes variabilidades glicêmicas, porque isso acaba propiciando as correções erradas, né? E a própria questões iatrogênicas, né? O esquema de insulina inadequado, doses e excessos ou mesmo horários inadequados, o uso de antidiabéticos orais também, uma redução abrupta da dose de corticoide, que isso pode levar a uma hipoglicemia e outras complicações, a falta na coordenação do tempo de administração da insulina rápida, ultra rápida, com a refeição. Então, assim, o risco de hipoglicemia ele aumenta em 11% a cada década de vida. Então, esse aumento está relacionado à polifarmácia, a alterações farmacodinâmicas dos medicamentos e uma menor resposta dos contrarreguladores, principalmente em pacientes idosos, tá? E quais são as consequências da hipoglicemia, né? Esse paciente que evolui com hipoglicemia, ele vai ter sintomas neurogênicos e também neuroglicopênicos indesejáveis. Ele vai ter ansiedade, pode ter tremor, pode ter palpitação, uma sudorese excessiva, vai ter diminuição do nível de consciência, aquele paciente que vai ficar mais torporoso, mais confuso, às vezes falando coisa com coisa, e pode até levar ao coma. Então, além desses fatores que eu falei para vocês, esses sintomas, eles podem causar efeitos psicológicos negativos e que são graves. E também alterações metabólicas, como, por exemplo, arritmias cardíacas, isquemia, eles propiciam pacientes que já têm doença cardíaca e fazem hipoglicemia, eles têm maior risco de ter novos episódios, convulsões, dano cerebral e até morte. Então, a hipoglicemia, ela é um marcador de mau prognóstico de mortalidade, ela aumenta o tempo de internação e também o gasto do sistema de saúde e está relacionada com maior risco de queda, principalmente em idosos. Como é então que a gente faz esse tratamento da hipoglicemia no ambiente hospitalar? A gente tem que corrigir, né? Ela vai se basear na correção da glicose. A gente tem que evitar o uso desnecessário daqueles soros hiperglicêmicos, sabe? Aqueles soros hipertônicos. Isso vai depender do nível de consciência do paciente. Mas, antes de tudo, a gente tem que avaliar a causa e manter o aporte calórico adequado para esse paciente, para que ele não evolua com hipoglicemia. Sempre que ele fizer uma hipoglicemia, a gente tem que parar e olhar a prescrição, ver se a gente fez a dose do cálculo da insulina correta, ver se tem algum fator que está interferindo, esse paciente não está se alimentando, por que ele não está se alimentando, ele está nauseado, ele está rebaixado, não está conseguindo comer direito, não tá tendo uma boa deglutição, chama a fono. Então, são vários fatores que a gente tem que avaliar. E aí, como é que a gente trata a hipoglicemia? Bom, a gente tem que dar para esse paciente 15 gramas de açúcar, né, de carboidrato. E esses 15 gramas de carboidrato pode estar em meio copo de suco de laranja, de uma fruta, né, normalmente a laranja, ou um refrigerante, 4 a 5 bolachas salgadas, uma colher de sopa de mel, 4 colheres de chá de açúcar e 2 colheres de uva passa. Aqui são alguns exemplos só para vocês terem noção assim, da quantidade de carboidratos, de 15 gramas de carboidrato em cada alimento. Mas no ambiente hospitalar, a gente vai normalmente para ter, né, uma preparação já pronta, conversar com a equipe multi, com a nutrição, para que já tenha uma solução ali padronizada, que esse paciente vai fazer o uso e vai melhorar da hipoglicemia. Aquela solução hipertônica de glicose, soroglicosada 25% a 50%, ela é muito utilizada, né, na correção da hiperglicemia hospitalar. E esse procedimento ele não está isento de risco. Esse paciente que faz essa solução, ele pode ter trombose, ele pode ter flebite, até mesmo isquemia ou síndrome compartimental. Ah, doutora, então eu não vou mais fazer uso dessa solução. Pelo amor de Deus, não quero que meu paciente tenha isso. Não, gente, existem situações em que vai ser necessário. Quando o paciente não tiver o nível de consciência, a gente vai ter que usar a solução, se ele tiver uma hipoglicemia grave, menor que 54, não tem jeito.
Mas se ele tiver consciência, a gente deixa ele comer, dá algum daqueles alimentos, o que tiver disponível, ou se já tiver alguma solução padronizada no hospital para que esse paciente coma, né, e melhore da hipoglicemia. Lembrando que a gente vai ter sempre que reavaliar. Como é que a gente vai fazer isso? O paciente que tem uma hipoglicemia menor do que 70, ele está consciente e pode se alimentar. Então, você vai administrar ali 15 gramas de carboidratos de absorção rápida, ou uma colher de sopa de açúcar, ou 300 ml de soro ali com água filtrada, e você vai avaliar a cada 15 minutos até que tenha uma reversão da hipoglicemia. Se não tiver, 15 minutos depois, repete o processo, entendeu? Até ele ter a glicemia maior do que 70. Agora, esse paciente está em jejum intencional, com acesso prévio, aí você pode fazer uso da solução. É aquele paciente ali que está em pré-operatório para fazer algum procedimento. Nesses casos, você vai administrar 30 ml de glicose a 50%, diluído em um soro fisiológico de 100 ml, se ele puder receber volume, e avaliar a glicemia daquele paciente a cada 5 minutos e repetir o processo se não tiver tido correção. Assim que ele começar a ter nível, conseguir se alimentar por via oral, aí você pode dar o correspondente pela boca, via oral mesmo, tá? Agora, se esse paciente está inconsciente, aí você usa, além da glicose, né, 50%, se tiver glucagon disponível, intramuscular ou subcutâneo, que é um contrarregulador, né, a gente pode lançar mão também. Existe uma novidade na diretriz europeia de diabetes, da Endocrine Society, que fala sobre o uso desses aparelhos de monitorização contínua da glicose, que são os CGMs, o famoso Libre. Essa diretriz, ela coloca que esses pacientes que são adultos, que não são pacientes críticos, que não têm alto risco de hipoglicemia, eles podem permanecer na internação com o uso do monitor contínuo de glicose, mas se por algum motivo ele tiver alguma alteração que não é compatível com a clínica, aí você tem que confirmar com o teste de glicemia capilar, tá? Para realizar o ajuste da glicemia. Agora, se é um paciente mais grave, está infectado, tem alguma lesão extensa naquela região que você está com Libre, aí não vai servir, não vai funcionar, tem que ser mesmo a glicemia capilar, pontinha de dedo, tá, gente? E aí, como é que a gente faz agora? A gente já sabe tratar o nosso paciente, sabe iniciar a insulina para ele, sabe tratar a hipoglicemia, e esse paciente está bem, agora ele precisa ir para casa. Como é que a gente faz? Existe uma recomendação que é avaliar, né, a glicemia, a hemoglobina glicada desse paciente. Se essa hemoglobina glicada tiver menor do que 7, a gente mantém o tratamento anterior à internação e orienta, né, mudanças aliás, dieta, manter atividade física, manter tudo que ele fazia antes, se ele puder. Agora, se esse paciente tem uma hemoglobina glicada de 7 a 9, a gente tem que otimizar o tratamento. Se ele já faz uso de antidiabéticos orais, a gente pode associar novos antidiabéticos orais, se tiver como manter. Ou insulinizar basal, né? De repente ali uma basal 50% do que ele fazia no hospital. Não vamos mandar para casa esse paciente com dose plena do que ele fazia no hospital, porque ele pode fazer hipoglicemia, tá, gente? E se esse paciente tiver uma hemoglobina glicada maior do que 9, a gente tem que otimizar o tratamento, e nesse caso não tem jeito, vai ter que ir para casa com basal bolos mesmo. A gente calcula a dose total da insulina que ele fez no hospital e deixa para casa ali 70% a 80% dessa dose total. Ou a gente pode associar um antidiabético oral, se ele já fizer uso de outros antes, a gente pode associar novos, tá? Lembrando que o período de internação é uma ótima oportunidade ali para a gente educar o nosso paciente e mostrar para ele o que é o diabetes, quais são as complicações, por que ele está internado, por que ele descompensou disso, daquilo, ensinar o que é a insulina em pH, a insulina regular, que é o que a gente mais tem, qual que é a ação longa, qual que é a ação curta, porque esse paciente, se ele não usava insulina antes, ele vai para casa e ele precisa ter todas as dúvidas dele ali sanadas, né, para não ter risco de hipoglicemia na casa dele. Então, a internação é um período que a gente tem para educar os nossos pacientes, mostrar para ele o que é a doença dele e ensinar a usar insulina, caso ele tenha que usar insulina em casa, tá?
Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui disponível para responder, se eu souber responder. Deixa eu tirar aqui para ver vocês. Obrigada. Eu que agradeço, doutora, pela sua aula, foi realmente muito esclarecedora, né? Acredito que o pessoal aí gostou bastante também. E também quero agradecer a presença da professora Nádia, que durante a aula eu vi que ela entrou aqui, nessa professora Nádia. Seja muito bem-vinda, professora Nádia, que foi nossa coordenadora da Liga há um tempo atrás, Oi. né? E a Liga ainda mantém um excelente carinho por ela, né? Então, seja muito bem-vinda, professora. Beijo, Carol. Prazer lhe ver, querida. Prazer lhe ver também. A professora Nádia foi minha orientadora por muitos e muitos TCAs na faculdade. Tá Muito em ótimas obrigada. mãos, então. E tô querendo doido que a Carol termine logo essa residência